Nós estamos iniciando uma nova série de mensagens com o tema No Limite. Por que nós estamos propondo essa reflexão? Porque me parece, e eu não sei se você tem prestado atenção nesse sentido, que todos os anos, nessa época, principalmente no mês de novembro, nós repetimos as mesmas sensações. Parece que há uma rotina anual, nesse período, que nos coloca diante do cansaço, da irritação, da impaciência, do desgaste dos nossos relacionamentos, do tédio, porque tudo que nós não fizemos no ano, nós temos que correr atrás, para que nesse período de 30 dias as coisas ainda possam acontecer. Não só isso, mas também tudo aquilo que nos é cobrado. Se você é professor, as atividades da escola, os compromissos, na faculdade, todo mundo aqui está correndo incessantemente para salvar o ano e para entregar o ano da melhor forma. E isso tem gerado esse sentimento que se repete todos os anos: cansaço, irritação e uma série de outros sentimentos que a grande maioria de nós experimenta numa época como essa. Agora, duas perguntas eu gostaria de fazer para você com essa série. Primeiro, você se sente assim? Também cansado? No limite? Segundo, por que todos os anos nós repetimos essas mesmas sensações, experiências e sentimentos? Alguém tem que parar para pensar e refletir o porquê disso. Mas é porque é final de ano. É claro, é óbvio. Não sei. Algumas coisas nós devemos considerar para que todos os anos a gente viva as mesmas experiências e as mesmas sensações. Todos nós queremos algo. Sabe o que é? Férias. Férias. E isso é um sintoma, um diagnóstico de que alguma coisa não está legal na nossa vida. E eu gostaria de estudar junto com você durante esse mês um texto que Paulo escreve aos Filipenses, capítulo 4, do versículo 4 ao versículo 9. Nós vamos estudar e destacar desse texto versículos em resposta a esse sentimento, a essa experiência que nós temos no mês de novembro. Agora, há algumas coisas interessantes ao lermos esse texto que Paulo escreve aos Filipenses. Primeiro, Paulo, quando escreve essa carta, ele está preso. Então, se imagine alguém que tem a sua liberdade tolhida, ele está numa situação de prisão e ele ainda escreve uma carta a uma comunidade. E nessa carta que ele escreve à comunidade, ele vai falar, em primeiro lugar, sobre o exemplo de Cristo, olhando para Cristo e tendo em Cristo o modelo da vida cristã. Por isso que no capítulo 2 ele vai falar sobre o que Cristo é e como ele se encarnou. Há um princípio no capítulo 2 chamado kenosis, que é o esvaziamento de Jesus. Depois ele fala a respeito da vida cristã, da prática cristã, e no final da carta, ele faz algumas considerações bem pontuais em relação ao cotidiano das pessoas. Ele está dizendo o seguinte, como se ele estivesse fazendo recomendações finais, rápidas, bem pontuais sobre a vida. E é exatamente no capítulo 4, o texto que nós vamos ler, que ele tenta fazer uma síntese. Ele falou sobre princípios teológicos da fé cristã, do que a comunidade de Filipenses precisava ouvir, e no final faz algumas recomendações bem específicas, bem objetivas à comunidade. Uma outra informação importante, essa igreja era uma igreja querida pelo apóstolo Paulo. E no início do capítulo 4, ele usa essa expressão, queridos. Há um afeto, ele está dizendo isso para a comunidade com uma preocupação afetiva, olhando para aquelas pessoas e recomendando a essas pessoas exatamente o que o texto diz. E ele diz o seguinte: alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pelas orações e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo entendimento,
guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo o que for verdadeiro, tudo o que for nobre, tudo o que for correto, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Ponham em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim. E o Deus de paz estará com vocês. Eu quero destacar na mensagem de hoje o versículo 6 e propor o seguinte tema: vivendo no limite da ansiedade. Vivendo no limite da ansiedade. E essa é a primeira consideração do texto. Eu quero destacar o versículo 6. A primeira consideração e o primeiro diagnóstico que nós podemos compreender, que o grande combustível, e aqui já quero responder aquela pergunta do início, o grande combustível para que cheguemos todos os anos, no mês de novembro, da forma que nós chegamos, é a ansiedade. Preste bem atenção aqui, olha para mim. Foi a ansiedade que nos trouxe até aqui e que nos proporciona sentir e experimentar aquilo que nós estamos experimentando nesse mês. O texto diz assim: não andem ansiosos por coisa alguma. Qual é a lição clara, objetiva, que Paulo quer propor àquela comunidade? A não sermos reféns da ansiedade. E quando Paulo usa a expressão aqui, não andem, ele está dando aqui a conotação de um modo de vida. Por isso que os estudiosos dizem que ele não está condenando tão somente o aspecto da ansiedade, porque existe uma ansiedade positiva, existe um mecanismo de ansiedade que é importante para nós diante de um perigo, diante de uma coisa boa, de uma viagem, de um sonho, de uma promoção, de um presente. Existe uma ansiedade positiva. Viver com uma pessoa que não tem ansiedade também é desgastante. Mas existe aquela ansiedade que escraviza, aquela ansiedade que rouba de nós o sentido das coisas. E o que Paulo está dizendo, ao nos orientar a não andarmos ansiosos, é que a ansiedade pode se tornar um ponto de escravidão. E aqui, quem estuda o texto, os comentaristas dizem que Paulo está comentando o texto de Mateus capítulo 6, quando Jesus diz para não andarmos ansiosos por coisa alguma também. Ele está fazendo aqui uma referência a esse texto, dizendo, olha, nós não devemos viver ansiosos, andar e ter na ansiedade um modo de vida. Nós temos que compreender que a ansiedade, ela é positiva no aspecto de nos colocar diante de algo novo, mas ela é prejudicial à medida que ela rouba de nós e nos consome, principalmente aquilo que nós estamos experimentando hoje. E aqui eu quero colocar você e eu diante de alguns diagnósticos. A Ana Beatriz Barbosa tem um livro chamado Mentes Ansiosas, e ela diz que nós vivemos na cultura da ansiedade. E a cultura da ansiedade, ela sopra nos nossos ouvidos o seguinte: a vida sempre está à frente. A cultura da ansiedade diz que o melhor está à frente, então nós vivemos sempre na procura do último percurso, da última etapa, só que esse momento nunca chega. Nós vivemos sempre na expectativa de que nós somos incompletos, então nós temos sempre que buscar algo que, na verdade, muitas vezes nós já temos, mas que a cultura da ansiedade nos empurra para o sentimento de que nós só seremos completos se nós tivermos aquilo. Agora, qual que é a aplicação disso? Sabe aquela sensação que a gente sempre compartilha com os amigos, por exemplo, nossa, como o ano passou rápido, não é assim? A gente está conversando com algumas pessoas, nós já estamos em novembro, vocês têm noção disso? Nós estamos em novembro. Sabe por que nós temos essas afirmações? Por causa da ansiedade. Foi ela que nos trouxe até aqui de forma tão rápida. É ela que acelera o nosso tempo. É a ansiedade que nos empurra sempre para aquilo que está amanhã. É ela que nos coloca sempre com a sensação de que as coisas estão passando rápido. Por quê? Porque nós queremos ler sempre a última página do livro. Porque nós sempre queremos saber o último episódio da série. Porque nós sempre temos que correr atrás daquilo que
Os terapeutas e as pessoas que estudam a internet chamam de FOMO, a ideia de você ter uma ansiedade gerada pelo conteúdo. Por exemplo, caneta azul. Ontem nós estávamos no carro, os meus filhos, vocês ainda não sabem o que é caneta azul? Minha esposa, eu nem sei o que é caneta azul. É ansiedade gerada por uma informação que nos coloca sempre reféns daquilo que nós não sabemos. Então a gente tem que correr atrás e ainda chegar no domingo ouvir o pastor falar sobre a caneta azul na pregação. Porque é isso que a ansiedade faz com a gente. Ela nos empurra para aquilo que nós não sabemos, para vermos o final do filme, o final do vídeo, sempre para as coisas que nós não temos. Eu me lembrei de uma história, escrevendo essa mensagem, que se repetiu com a minha vida, com os meus filhos, e que traz um pouco do diagnóstico de como nós somos ansiosos. Isso faz parte da nossa natureza humana, e que nós temos que ouvir esse conselho do apóstolo Paulo, de diferenciar a ansiedade positiva da ansiedade que consome, que escraviza. Na minha infância, nós tivemos uma vida muito simples, e uma das coisas mais bacanas que aconteceu na minha infância é quando nós íamos à praia. Só que naquela época nós não tínhamos Airbnb, não tínhamos sites de reservas de hotel. Meu pai tinha uma Brasília, a gente ia bem cedo para a praia, ficávamos o dia todo na praia, sem protetor, ficava depois um camarão, tão vermelho, assado, né? Voltávamos no mesmo dia. Mas a expectativa da viagem era uma coisa assim fabulosa. Nós ficamos a semana toda, minha mãe fritava quibe, fazia torta de palmito, arroz com frango. Era uma farofa completa, né? Mas era muito boa. Na época, meu pai parava Brasília na praia, de ré, abria aquela tampa, que a gente dormia, não tinha cinto de segurança, aquela coisa louca, né? Que a gente vivia, e era demais aquilo, né? A experiência que a gente tem, memórias afetivas de tudo isso. Então eu lembro da minha mãe preparando o quibe, fazendo as coisas, comprando refrigerante, meu pai comprando gelo, aquela farofada, né, enorme, que é uma característica da minha família, que a gente viveu isso na nossa infância. E eu lembro que nós entrávamos no carro, sempre vinha aquela pergunta: falta muito? E deixava meu pai um pouco irritado, né? Só que eram 4 crianças, daqui a pouco, falta muito? Está demorando. E meu pai sempre respondia com as 2 respostas que a gente já deve ter ouvido. Primeiro, quanto mais pergunta, mais demora. Não era isso? E aí você ficava lá perguntando. Segundo, ele falava o seguinte: aproveita a paisagem, olha as coisas da estrada, aproveita. Não tinha celular, tecnologia, tablet no banco de trás, não tinha nem ar-condicionado, existia um negócio chamado quebra-vento. Lembra disso? Se você riu é porque você tem mais de 40 anos, né? Tinha o quebra-vento, chovia, a única solução era o quebra-vento e um pano para limpar o vidro embaçado, né? Mas era uma experiência muito fantástica. E quando nós chegávamos perto da praia, em Peruíbe, nós vimos o mar, toda aquela ansiedade se dissipava. E nós tínhamos os dias mais incríveis da nossa infância. E os meus filhos vieram. E nas viagens que nós fazíamos, eles sempre me perguntavam: pai, falta muito? Qual que era a minha resposta? Quanto mais pergunta, mais demora. Aproveita para olhar a paisagem, aproveita para curtir a viagem. Sabe o que acontece? A ansiedade faz exatamente isso com a gente. Ela tira essa percepção e nos coloca sempre na busca de que o melhor está à frente. Isso não nos completa. Sabe por que nós chegamos aqui como nós chegamos? Por causa da ansiedade. Ela acelerou o nosso tempo. Ela nos deixou cansados. É ela que nos consome e nos faz perguntar sempre, depois de alguma coisa, o que vem depois. Qual é a próxima viagem? Qual é o próximo passeio? Qual é o próximo brinquedo? Quem tem filho sabe muito bem do que eu estou dizendo. Você está sentado, comendo com eles, já estão perguntando o que vão comer depois, o que vão fazer depois. Porque os nossos filhos são reflexos dessa cultura da ansiedade. E aí eu lembro de uma frase do Max Lucado. Ele tem um livro sobre ansiedade. Ele diz o seguinte: a presença da ansiedade é inevitável, mas a prisão da ansiedade é opcional.
Paulo identifica a ansiedade como um problema naquela comunidade e de algumas pessoas. Ele diz o seguinte: não andem ansiosos, não vivam ansiosos. E é exatamente isso que Deus está dizendo para nós aqui, para que a gente não chegue aqui em 2020 com os mesmos sentimentos, com as mesmas sensações, com o mesmo cansaço, com a mesma irritação, com o mesmo estresse, com o mesmo tédio, com a mesma impaciência, porque é isso que a ansiedade tem brotado nos nossos corações. Segunda consideração do texto, parece óbvia, ele diz o seguinte: mas em tudo, pela oração e súplicas. Por que Paulo propõe a oração e a súplica? A oração aqui é pedido, oração aqui é pedir a Deus, conversar com Deus, mas súplica, nas traduções, diz respeito ao desabafo. Súplica aqui é gritar, desabafar, é enfatizar a necessidade de algo específico, mas colocar o coração para fora. Há uma distinção nesses dois termos, orar e suplicar. É colocar diante de Deus aquilo que nós precisamos, mas também colocar a nossa angústia para fora. E aqui reside um grande desafio, porque num mundo de tanta agitação, de tanta correria, você chegar para um ansioso e falar para ele que a resposta é a oração, parece um absurdo, parece algo que não é palpável. Você chegar para um ansioso e dizer o seguinte: olha, eu não tenho resposta, vamos orar, porque o ansioso, ele quer ter o controle das coisas. A pessoa ansiosa, ela quer dominar a situação, o percurso, o trajeto. Por isso que Paulo, sabendo disso, fala para a gente: olha, mas em tudo, vocês têm que pedir, orar e suplicar, colocar para fora. Por que Paulo diz isso? Eu entendo porque Paulo diz isso, porque a oração é um constante exercício de descontrole. Puxa, pastor, eu gostaria de ir para um curso de final de semana em um hotel e ter 5, 10 lições práticas sobre ansiedade. Eu queria ter um livro que me falasse como vencer a ansiedade. Eu queria ter coisas mais óbvias, mais práticas. E Paulo e a Bíblia está dizendo que diante da ansiedade nós devemos orar e suplicar. Por quê? Porque a oração é esse exercício de despreendimento, é chegar diante de Deus e falar: Senhor, é teu, não é meu. Não sou eu que tenho o controle, mas é o Senhor que tem o controle. E para uma pessoa ansiosa, isso é terrível. E a oração é esse exercício de depositarmos em Deus, no seu cuidado, no seu amor, na sua graça, na sua providência, aquilo que nós queremos ter o controle. Então preste bem atenção no que eu vou dizer para você. Se você é consumido constantemente pela ansiedade, se você acorda, e eu vou falar de experiências minhas, com a sensação que está atrasado, você chega no escritório para trabalhar, e você precisa fazer um checklist e falar assim: não vai dar tempo. Se você é consumido pelo percurso todo, ore, suplique, desabafe diante de Deus, diga: Senhor, eu não consigo imaginar o quadro total disso, e a minha ansiedade, eu quero me desprender, eu quero me colocar diante do Senhor. O texto que nós temos na tag, que Pedro sugere em 1 Pedro capítulo 5, versículo 7, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. A palavra lançar aqui é desprender-se. A ansiedade você lida da seguinte forma: olha, isso não faz parte, isso não pode me dominar. E Paulo está dizendo exatamente isso ao nos convidar à oração, porque enquanto a ansiedade nos faz sempre buscar ter o controle das coisas, e sopra nos nossos ouvidos que tudo depende do nosso desempenho, a oração diz o contrário: não é o nosso desempenho, mas é o que Deus pode fazer por nós. E é Ele que tem um controle, e é Ele que é soberano, e não a gente. Por isso que a gente vê nas redes sociais as pessoas questionando um Deus soberano, e muita dificuldade de compreender que Deus tem o controle das coisas. Geralmente pessoas ansiosas têm essa dificuldade, de imaginar que Deus é que cuida das coisas, e não eu. E nós somos consumidos por esse sentimento, que a ansiedade sopra sobre os nossos ouvidos, de que nós precisamos saber tudo sobre tudo, viver todas as coisas, experimentar todas as coisas. Só que não é isso que acontece na vida. E algumas experiências, elas acontecem justamente para nos mostrar
que nós não temos o controle das coisas. Por isso, o Richard Foster diz o seguinte: a oração nos livra da ansiedade porque nos convida a confiar. Isso queima no nosso coração. Isso faz com que a gente perca o controle. Isso é bom. Exatamente, perder o controle, se desprender é o que nós precisamos nos dias atuais. Enquanto muito da cultura diz para a gente, você precisa dominar, você precisa tomar a frente, ter proatividade, você precisa fazer isso, porque a ansiedade diz isso para a gente: seja você mesmo o autor da sua vida, o responsável por si mesmo. A oração é um convite ao despreendimento e ao descontrole, dizendo: Deus, cuida de mim. E essas situações em que eu não consigo mudar o quadro de tudo isso, eu coloco diante do teu altar e da tua presença. Terceira lição do texto e consideração, e eu acrescentaria que essa talvez seja uma consideração das mais importantes nos dias atuais. Ele diz: mas em tudo, pelas orações e súplicas e com ações de graça, agradeça sempre. Agradeça sempre. A palavra aqui, ação de graça, significa motivos de gratidão. Paulo está dizendo que há um fator adicional, que é a gratidão. Agradecer faz com que a gente olhe o todo, faz com que a gente olhe o início do trajeto, o meio do trajeto, e não coloque o coração naquilo que é futuro. Sabe por quê? Eu quero aqui dar um conselho muito duro para você, não fique chateado comigo. Às vezes, o que nos falta não são os desejos que nós tanto temos. Às vezes, o que nos falta não é aquilo que nós tanto desejamos. O que nos falta é a gratidão. Porque a gratidão coloca os meus olhos no presente e de como eu cheguei até aqui. Enquanto a ansiedade coloca a gente num tempo que ainda não aconteceu, a gratidão finca os meus pés no presente e faz reconhecer a ação de Deus na minha vida hoje e no passado. Por isso que a ansiedade, ela não se relaciona bem com a gratidão, porque a ansiedade nos torna sempre, constantemente insatisfeitos. E essa cultura da ansiedade gera na gente sempre essa sensação de sermos incompletos, e a gratidão nos leva a contemplar o que Deus fez no todo. Diariamente, eu e você, nós somos desafiados a agradecer, a termos o hábito da gratidão, porque enquanto a ansiedade nos torna constantemente insatisfeitos, a gratidão aponta para a bondade de Deus, para o cuidado de Deus, e principalmente para uma expressão que falta-nos nos dias atuais: contentamento. Contentamento. Há uma fábula que alguns autores sempre contam, chamada 99 moedas. Não sei se você já ouviu essa fábula. Um rei está no seu trono e de repente ele olha um dos seus servos assobiando, feliz, cantando, e ele fica muito incomodado com aquilo, procura o homem e quer saber dos motivos da sua paz, da sua alegria, da sua humildade. Aquele homem diz: eu sou um homem muito grato, porque eu tenho tudo, eu sou um homem que só tenho que agradecer. O rei, visivelmente constrangido com aquilo, procura o grupo de sábios, seus conselheiros, e fala assim: olha, como que pode uma pessoa que trabalha comigo, é um servo, trabalha nos meus aposentos, ser uma pessoa feliz, realizada, e eu que sou rei não sou? O que eu faço para que aquele homem não seja tão feliz como eu? Esses sábios, ao invés de apontarem a gratidão como solução, dizem assim: oferece para ele 99 moedas. E o rei: como assim? Pega um saco com 99 moedas e põe na frente, na porta daquele homem. O rei então mandou que colocassem esse saco com 99 moedas, e isso destruiu a vida daquele homem. E quando o rei ficou encucado, questionando-se por que aquilo tinha acontecido, mandou chamar então os sábios e o homem para ver o que tinha acontecido. Que a partir do momento que, quando aquele homem recebeu 99 moedas, ele começou a correr atrás da uma que faltava para completar 100. E toda a sua vida foi destruída, porque na cabeça dele faltavam uma moeda para que ele tivesse 100 moedas.
A moral dessa história, que é uma fábula conhecida em outras culturas, é que nós vivemos a vida toda atrás de uma moeda, sem contemplarmos as 99 que nós ganhamos, ou a gratidão que nós tínhamos antes de tê-las, como no caso desse homem. Olhe para a sua vida. Olhe para aquilo que Deus já fez na sua história e agradeça pelas 99 moedas. Vá contra a cultura que diz que essa moeda é que vai trazer a felicidade para você. Vá contra a cultura que vai dizer que essa moeda que falta, essa viagem que falta, essa promoção que falta, essa casa, esse carro, esse dinheiro, esse trabalho é que falta para você ser feliz. Não caia nessa, porque essa é o grande blefe, a grande mentira da ansiedade, colocar a nossa vida à frente, sem contemplarmos aquilo que Deus já nos dá, e aquilo que Deus nos oferece. Max Lucado diz o seguinte: a ansiedade recusa compartilhar o coração com a gratidão, ela domina o nosso coração. Um obrigado de coração sugará todo o oxigênio do mundo da ansiedade. Então, diga-o com frequência. Nós estamos agora tentando salvar o ano, correndo para que o ano seja melhor para nós. E a gente não consegue visualizar o que Deus já fez nesse ano. A gente está tão insatisfeito com esses 60 dias que faltam, que a gente não se esquece o que Deus já fez nos outros 10 meses do percurso, porque a ansiedade coloca a vida lá na frente, e não um coração grato para percebermos o que Deus fez e o que Deus faz. E eu quero terminar com a última expressão que o apóstolo Paulo usa: apresentem seus pedidos a Deus. A expressão aqui é prostonteon, coloque na presença de Deus. Apresentem a Deus, e isso sugere que é necessário a lembrança contínua do cuidado e da presença de Deus. William Barclay, comentando esse texto, diz o seguinte: não há nada muito grande para o poder de Deus e nem muito pequeno para o seu cuidado paternal. O que a ansiedade diz para a gente? As coisas não vão acontecer, eu preciso fazer do meu jeito. E o cuidado de Deus nos coloca diante de uma outra perspectiva. Olha que interessante. Paulo já havia apontado para Cristo. Paulo já havia ensinado aquela comunidade a respeito da vida cristã. Mas ainda assim, no final da sua carta, ele faz essas recomendações. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas orem, supliquem com ações de graças. Porque ele sabe que aqui encontra-se o grande desafio da nossa vida e do nosso cotidiano. Lidarmos com ansiedade, com esse combustível que nos trouxe até aqui e que acelerou a nossa vida, para vivermos debaixo do cuidado de Deus, da proteção que nós temos através de Cristo. Eu quero convidar você a fechar os teus olhos. Em primeiro lugar, a você olhar o quão nocivo a ansiedade é para você. Segundo, a você orar, dizer: Senhor, eu apresento diante de Ti os motivos da minha ansiedade. Os filhos consomem a gente, preocupam a gente. A vida financeira, o trabalho, relacionamento, casamento, tantas coisas que consomem a nossa mente. Sabe aquela sensação que a gente tem de deitar na cama e a mente não parar? E você deita sempre com a sensação de que está incompleto, acorda sempre com a sensação de que tem coisas para fazer, e a gente nunca termina. É a ansiedade que nos contaminou e transformou o nosso modo de vida. Não se torne refém da ansiedade. Ore, aquete o seu coração, suplique: Senhor, não quero lidar com isso, está me fazendo mal. É claro que existe a ansiedade patológica, o cuidado médico, o exercício de um profissional. É claro que existe pessoas que não conseguem mais se desarmar da ansiedade, que precisam de uma ajuda médica. Deus se revela nisso também. Mas nós devemos colocar o nosso coração diante de Deus, orarmos e agradecermos,
por tudo que nós temos. A ansiedade nos torna insatisfeitos, a gratidão nos torna contentes. A ansiedade nos torna irritados, impacientes. A gratidão nos torna-nos bondosos, generosos. E esse é o grande desafio da vida. Esse é o grande desafio da vida. Que Deus sopre sobre a sua vida esse seu cuidado, a paz. Pai, nós estamos aqui com o coração ansioso, correndo a Deus para que o ano ainda aconteça, correndo para que as coisas aconteçam na nossa vida profissional, trabalho, preocupações financeiras, emocionais, afetivas, família, filhos, casamento, escola, tantas coisas que ocupam a nossa mente, que aceleram a vida e que tem nos consumido. Nós queremos dizer: Senhor, nós estamos desabafando, dizendo ao Senhor que nós precisamos de ajuda. Nós precisamos de ajuda. Diante da cultura que nos coloca sempre no atraso, queremos a plenitude do contentamento, da Tua presença e dizer: obrigado, Senhor, por aquilo que temos. Obrigado por aquilo que nós já vivemos durante esse ano. Obrigado pelo que o Senhor nos proporcionou. Obrigado, Senhor, por tantas coisas que nós não percebemos, em que o ano passou tão rápido e nós não tivemos a percepção de identificarmos isso. O cuidado do Senhor na nossa história de vida, na saúde, com as pessoas. Foram tantas coisas e tantos motivos para dizer: Senhor, obrigado, muito obrigado. É o que nós oramos, ó Pai, no nome de Jesus. Amém.